A paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos aqui esses dias, sendo canal de bênção para os amados irmãos, ministrando sobre o assunto tão importante, que é o arminianismo, a mecânica da salvação. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar que estamos de pé e vamos ler um texto das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3. Todos encontraram para dizer amém? Amém. Diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Amém. Podeis nos assentar. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa ministração de ontem, falando sobre a eleição e a predestinação. Nós ontem paramos, se não me falha a memória, na página 19. Página 20, né? Estamos desenvolvendo o tema do terceiro ponto. O arminianismo ensina à luz da Bíblia que Deus determinou salvar algumas pessoas e condenar as demais a partir de seu preconhecimento sobre a fé ou a incredulidade futura dessas pessoas. Eu gostaria de, então, desenvolver alguns pontos que eu cheguei até em parte a tocar ontem, mas gostaria de aprofundá-los hoje e falar um pouco mais dentro desse tema da eleição e predestinação antes de prosseguirmos. Vamos lá. Primeira coisa, algo que eu falei ontem, mas gostaria de enfatizar. Eleição e predestinação não são a mesma coisa. Ok? Como nós falamos ontem, eleição implica escolha, predestinação não. A eleição diz respeito a Deus escolhendo pessoas, ou um grupo de pessoas, para a salvação conforme um critério. Enquanto predestinação tem a ver com o destino que Deus dá àqueles a quem Ele escolheu
dentro desse critério. Nós podemos ver, por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler em Efésios, qual o destino daqueles a quem o Senhor escolheu segundo esse critério que é estar em Cristo. E para estar em Cristo é preciso fé e arrependimento, nós vamos falar disso. Nós vemos o versículo 5, por exemplo, da nossa leitura que fizemos em Efésios, que uma das coisas para as quais Deus destinou aqueles que foram eleitos em Cristo é a adoção por Jesus Cristo. Está escrito no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Outra coisa está no versículo de número 11 da nossa leitura. Diz o versículo 11: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui fala de fomos feitos herança, ou seja, co-herdeiros. Aqueles que foram eleitos em Cristo são predestinados a serem não só filhos por adoção por Jesus Cristo, filhos de Deus por adoção por Jesus Cristo, como também co-herdeiros com Cristo. Outra coisa está em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29. Esse versículo é bastante conhecido, mas vale a pena nós rememorarmos ele. 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, há três propósitos que nós vemos para os eleitos em Cristo, e esses propósitos, obviamente, falam de predestinação, ou seja, aqueles que estão eleitos em Cristo, eles vão ganhar essas três coisas, eles ganham essas três coisas. Temos a adoção por Jesus Cristo, Efésios 1:5, temos o ser co-herdeiros com Cristo, Efésios 1:11, e o sermos a imagem do Filho. A predestinação fala disso, ok? Então, a eleição, repito, diz respeito a Deus escolhendo um grupo de pessoas por um critério determinado por Ele mesmo para a salvação. Agora, a predestinação diz respeito ao destino daqueles a quem Deus escolhe. Volto a repetir, eleição diz respeito à escolha de Deus, de um grupo de pessoas, segundo um critério estabelecido por Ele, e a predestinação diz respeito ao destino que Deus dá a essas pessoas eleitas em Cristo. Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo, como nós podemos ver, inclusive, no versículo 4 da nossa leitura em Efésios. Deus está formando um povo. Não é isso? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que quando se fala em eleição, sempre se fala em termos corporativos, coletivos, está sempre no plural, sempre nos elegeu, nos escolheu para sermos, é sempre plural, é um povo que está sendo escolhido. Isso também nós podemos ver na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículos de número 9 e 10. Um texto bastante conhecido pelos irmãos, quando ali Pedro diz que nós somos povo adquirido, nação santa, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja, o versículo 9 começa dizendo, vós sois geração eleita. Mais uma vez, quando se fala de eleição, há um coletivo, há um grupo em perspectiva. Nação santa, povo adquirido, povo de Deus. Amém? Outro detalhe também, que eu falei ontem, que gostaria de frisar, é que não existe nenhum versículo da Bíblia que fala da predestinação para a perdição. O termo predestinação só aparece no Novo Testamento, como eu falei ontem, 6 vezes, e em 4 dessas vezes está relacionada à salvação. E quando nós vamos analisar esse texto, ele fala em relação aos crentes. Ele fala, como eu disse, de salvação, não fala de perdição. Esse termo nunca é aplicado em relação aos perdidos, e isso significa, portanto, que é impossível você falar de predestinação para a salvação e predestinação para a perdição, porque a Bíblia nunca fala de predestinação para a perdição. Só esse fato já demole essa construção de uns destinados de antemão para a perdição e outros destinados de antemão para a salvação. Uns para a perdição e outros para a salvação. Outro ponto sobre a eleição importante. Já vimos que a eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formar o seu povo, que predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo, para esses escolhidos em Cristo. E agora, uma segunda coisa, eleição é um ato da graça de Deus. Ou seja, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar os pecadores. Ele poderia muito bem deixar eles todos se perderem. Mas porque Deus é amor, amém? Então ele resolveu criar um mecanismo para a salvação. Ele resolveu propiciar a salvação. E aí ele estabelece o plano da salvação desde a fundação do mundo, como eu frisei ontem. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Deus, antes mesmo de criar o mundo, ele já tinha em vista o plano da salvação por meio de Cristo. E então ele, nesse seu plano, por meio de Cristo, ele escolhe um povo, graciosamente, e o critério para escolher esse povo é justamente a fé e o arrependimento, a fé no sacrifício de Cristo. Deus ama o mundo, Deus quer que todos se salvem, nós vemos isso em João 3,16 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, que o desejo de Deus é que todos se salvem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Enfim, então o propósito de Deus é fornecer salvação para todos, mas Deus não força ninguém. Deus não coage ninguém. Então, você tem um critério para você vir para Cristo, que é fé e arrependimento. Quem não quiser entrar nesse critério, então não está em Cristo, e não estando em Cristo, não está no grupo daqueles que estão destinados a serem filhos de Deus por adoção através de Cristo, co-herdeiros com Cristo e feitos conforme a imagem do Filho, transformados conforme a imagem do Filho. Outro ponto sobre essa questão de eleição e predestinação. A eleição, como eu frisei ontem, é em Cristo. Não há eleição fora de Cristo. Ontem eu frisei isso, nós vamos encontrar, eu acho até que coloquei aqui a quantidade específica de vezes. Nós vamos encontrar a maioria das vezes em que Paulo fala de em Cristo e nele, justamente na epístola aos Efésios. E na página 20, eu chego a citar, inclusive, os números. Não é isso? Nós vamos encontrar os termos em Cristo Jesus, no Senhor ou nele, referindo-se a Cristo, 160 vezes nos escritos de Paulo, sendo que 36 vezes só em Efésios, onde está o recorde. Ou seja, a palavra-chave, e portanto a chave hermenêutica de Efésios é nele, é em Cristo. De maneira que você não pode entender a eleição e predestinação, que são temas
preponderantes na Epístola aos Efésios, sem atentar para o fato que em todo momento em que Paulo usa esse termo eleição, ele fala nele, em Cristo, no Senhor Jesus. Ou seja, a eleição é em Cristo. Não há eleição fora de Cristo. Você não é eleito para estar em Cristo. Você é eleito em Cristo. Amém? A eleição é coletiva, eu já falei isso para vocês, né? 1 Pedro 2, 9 e 10, nação santa, povo adquirido, povo de Deus. Em Efésios 4 e 12, os eleitos são chamados de o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo, ou seja, para você estar nesse corpo, você tem que estar submetido à cabeça, você tem que estar nele. Ele é a cabeça de um corpo, a eleição é nele, amém? Mateus 16, 18 é um texto bastante conhecido em que Jesus chama os eleitos de minha igreja. E em Efésios capítulo 1 nós encontramos as expressões nós, no plural, ou seja, a eleição é coletiva, é corporativa. E ela é também uma eleição condicional. E a condição é estar crendo em Jesus e se arrependendo dos seus pecados. Jesus, quando começa o seu ministério terreno, logo depois da prisão de João Batista, vocês devem se lembrar, quando o primo de Jesus, João Batista, foi preso, Jesus então começou a pregar, mais ou menos com uns 30 anos de idade, porque Lucas disse que ele foi batizado nas águas pelo seu primo João Batista com quase 30 anos de idade. Ele não tinha 30, estava perto de completar 30 anos de idade. Aí depois de ele ser batizado, ele vai para o deserto, passa 40 dias no deserto, em jejum e oração. Ele volta do deserto e ele espera ainda alguns dias até que João é preso. Então, quando João é preso, aí Jesus já deve ter mais ou menos 30 anos de idade já. Quando João é preso, aí ele começa a pregar. E como é que é a pregação do reino de Deus? Marcos 1:15. Marcos 1:15. Jesus começa pregando exatamente o quê? Como é que eu ingresso no reino de Deus? E o que é reino de Deus? Há muitas definições de reino de Deus, mas a mais prática e simples de todas é: reino de Deus nada mais é do que Deus reinando sem rival no trono dos nossos corações. Amém? É o seu reino em nós. Versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O critério para entrar no reino dele, o critério para ser enxertado no corpo em que a cabeça é ele, o critério para se tornar a noiva dele, do Cordeiro, o critério para se tornar uma pedra desse templo do qual ele é a pedra de esquina, o critério para estar nele é fé e arrependimento. Amém? É crer no Evangelho. E crer é algo que na Bíblia implica aceitar, receber. E quando a Bíblia fala de arrependimento, não fala de mero remorso, mas fala de metanoia mesmo, é dar meia volta a volver, é algo sincero, é uma tomada de atitude. Quando a fé e arrependimento, essa é a condição, então você adentra o reino de Deus. Em João 3:18, nós encontramos um pouco mais dessa verdade. Versículos 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mundo aqui é a humanidade.
Aliás, não há nenhum versículo da Bíblia em que mundo signifique a igreja. Você não vai encontrar nenhum versículo da palavra de Deus em que mundo significa a igreja. Mundo ou vai significar o planeta Terra, ou vai significar o cosmos, o universo criado por Deus, ou vai significar um sistema fomentado, alimentado pelo diabo, que tem tentáculos em todo este planeta, que abarca a maior parte da humanidade, justamente por isso é chamado de um recurso de linguagem denominado metonímia de mundo, como nós podemos ver na primeira epístola de João, capítulo de número 2, quando João diz, não ameis o mundo ali, esse sistema maligno. Ou em quarto lugar, a quarta e última acepção de mundo na Bíblia é humanidade. Não existem outras acepções para esse termo. Mundo tem somente essas acepções. Tem uma quinta, na verdade, que pode ser incluída aí, mas que tem um pouco a ver com a questão da humanidade. É quando o mundo aparece significando mais propriamente o Império Romano, o mundo conhecido de então, o Império Romano, ou seja, o ecúmeno, como era denominado na época do Império Romano, o ecúmeno do Império Romano. Ou seja, o Império Romano com todos os seus limites, com todos aqueles abarcados por esse império. Então, você tem, vamos incluir aí essa quinta acepção, você só tem essa quinta acepção. Não existe outro tipo de acepção para o vocábulo mundo no Novo Testamento. Ok? E mundo aqui é a humanidade. Aí diz o versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, crer. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque se você não crê em Cristo, você já está sob condenação. A gente já nasce sob condenação. O ser humano já nasce sob condenação. Quando ele crê, aí ele sai da condenação. Quando ele crê em Cristo, quando ele recebe Cristo. Mas enquanto ele não recebe, ele já está sob condenação. Ele não vai ser condenado, ele já está. Já nos é imputada a culpa de Adão desde quando nós nascemos. Tanto é que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com a natureza degenerada, com a nossa imagem. Nós nascemos em depravação, em degeneração espirituais e morais. Isso se deve justamente ao fato de nós herdarmos a culpa de Adão. Ok? Então, todos aqueles que nascem neste mundo já estão sob condenação, já nascem condenados. Por isso que o texto bíblico diz, mas quem não crê já está condenado. Ok? Agora, quem nele crê não é condenado. Nós temos também aquele texto bastante conhecido de Marcos, capítulo de número 16, né? A grande comissão, ide pregai o evangelho a toda criatura, o mundo inteiro. E quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Quer dizer, crer, esse é o critério. E o texto de Efésios, vamos voltar lá para Efésios capítulo de número 1. Versículos 4 e 5. Lidos juntamente com Colossenses capítulo 1, versículos de 21 a 23. Nós fizemos essa comparação ontem. Nos mostra claramente que essa eleição é condicional. Inclusive, vocês devem se lembrar quem veio aqui ontem. Quem veio aqui ontem? Levante a mão. A maioria, 95%, eu acho 90% veio ontem. Vocês devem se lembrar que as cartas de Colossenses, eu falei isso ontem, de Efésios e de Filemon, foram cartas escritas por Paulo durante o seu primeiro aprisionamento,
ele escreveu essas 3 cartas ao mesmo tempo, e depois de concluir as 3, Onésimo e outro irmão, que é mencionado em uma dessas epístolas, eu acho que é na de Colossenses ou é na de Efésios, foram os portadores dessas 3 cartas. Onésimo levou a carta a Filemon, o seu senhor, ele era escravo fugitivo, que encontrou Paulo em Roma e creu em Cristo e foi salvo, e Paulo então escreveu a Filemon, seu amigo, uma carta dizendo para ele perdoar seu servo Onésimo, né? Porque ele agora era um servo de Deus como ele. E, portanto, quando Paulo escreve Colossenses, ele escreve Efésios também. Ele escreve na mesma época, no mesmo período. Ele escreve conjuntamente essas 3 cartas. Então, o que ele tem em mente em Efésios está em mente quando ele escreve Colossenses. Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, nós lemos: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Preste atenção, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí você vai para Colossenses capítulo 1, versículos de 21 a 23, e você encontra: a vós também que no outro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Inclusive, os mesmos vocábulos no original e grego para santos e irrepreensíveis aqui no versículo 22 são os mesmos que aparecem no versículo 4 de Efésios 1. Aí prossigamos a leitura em Colossenses. Se na verdade, verso 23, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, vocês foram eleitos nele antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Mas se vocês não permanecerem nele, fundados, firmes na fé, se vocês não se moverem da esperança do evangelho, aí isso vai se concretizar. Senão, não vai se concretizar. Ou seja, a eleição é condicional. A eleição ocorre nele. Se você está nele, então você é eleito. Amém? Se você não está nele, você não é eleito. Há um texto bíblico também interessante, em Romanos capítulo de número 16, versículo de número 7. Eu vou ler aqui na versão revista e corrigida, mas ele tem outra versão que é melhor ainda. Diz aqui o seguinte: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Outra tradução diz assim, que estavam em Cristo antes de mim. Ué, se o estar em Cristo for algo predeterminado, antes da fundação do mundo, então não tem essa história de alguns entrarem em Cristo antes que outros, todo mundo entra junto. Mas Paulo diz, Andrônico e Júnias estavam em Cristo antes de mim. O que é que ele está dizendo? Eles são crentes mais antigos, aceitaram Jesus antes de mim. E o critério para ser eleito é estar em Cristo. Ou seja, eles estavam em Cristo, eles eram eleitos antes de mim, porque estavam em Cristo antes. Eu entrei depois. Ok? Então o critério é fé e arrependimento para estar nele. E é possível você estar nele e você sair dele. Como nós vamos ver daqui a pouco, não é tão fácil sair dele. Você não perde a salvação por qualquer coisa. Mas é possível, à luz da Bíblia, sim perder a salvação. Cair da graça e perder a salvação. Então é possível você estar nele e você sair dele. É possível você estar em Cristo e você sair de Cristo. Você ser tirado
da oliveira, como diz lá Romanos capítulo número 11, que fala sobre isso. Que os gentios que creram em Cristo foram enxertados na oliveira. O zambujeiro que foi enxertado na oliveira. Mas se eles não se conduzirem corretamente, eles podem ser desenxertados. Paulo diz, e aqueles que não estão na oliveira, que são os judeus infiéis, se arrependerem, diz Paulo, serão enxertados novamente na oliveira. Eles que tinham sido desenxertados serão enxertados de novo. Não é isso? Inclusive, lá no final, Paulo fala que Israel todo será salvo. Bem, tem outros versículos aqui, mas eu acho que eu vou pular aqui para a gente adiantar, né? Bem, há 4 eleições na Bíblia. Há 4 eleições na Bíblia. A Bíblia fala de 4 tipos de eleição. A primeira eleição, e que é uma eleição necessária para você entender a doutrina da eleição de forma geral, é a eleição de Cristo. Cristo é o primeiro eleito. Há 4 eleições na Bíblia: a eleição de Cristo, a eleição de Israel, a eleição da igreja e a eleição de indivíduos para o ministério, uma vocação específica para cumprir uma missão. Não tem a ver com salvação, tá? Nesse último caso, nós temos os exemplos de Jeremias e de outros homens que a Bíblia menciona também, que desde cedo foram chamados, mas Jeremias é o caso mais clássico. Antes mesmo de ele nascer, ele já tinha sido vocacionado. Deus já sabia, pela sua onisciência e presciência, que Jeremias, obviamente, seria um servo dele. Então Deus, de antemão, Deus que o conheceu antes mesmo de ele nascer, já havia determinado que ele, como servo dele, seria profeta. Apesar de ele ser de linhagem levítica, de uma vila levítica, a vila de Anatote, e, portanto, ele ter sido criado desde cedo para ser um levita. Para ser quem sabe, um sacerdote. Ele que era filho de Ilquias, né? Que você via no sacerdócio, ele poderia ser um sacerdote. Porém, Deus diz, você está sendo educado desde cedo para ser um sacerdote. Você está sendo treinado para isso. Esse treinamento começava aos 12 anos e ia até aos 30 anos. Eram 18 anos de treinamento. Porém, eu quero te dizer que antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia e eu já tinha determinado no meu coração que você seria profeta e não sacerdote. Então, há 4 tipos de eleição na Bíblia. Volto a dizer, a eleição de Cristo, que é a primeira eleição que a gente deve compreender, sem a qual a gente não entende direito a doutrina da eleição. A gente vai dirimir isso nos próximos minutos agora. A eleição de Israel, a eleição da igreja e uma outra eleição que é a eleição de indivíduos para uma vocação ministerial, para exercerem alguma função específica dentro do corpo de Cristo, no ministério, enfim, né? Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, não é verdade? Para pastores, como nós vemos em Efésios, capítulo de número 4. São dons ministeriais dados em forma de pessoas, ok? É interessante que os dons ministeriais são pessoas dadas à igreja. Não são coisas dadas à igreja, são pessoas. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus deu à igreja. Ou seja, os dons ministeriais nada mais são do que pessoas, que elas são dons presentes de Deus para a igreja. São dons presentes em forma de pessoas. Amém? Nós devemos ver assim aquelas pessoas que são vocacionadas por Deus para exercerem esses ministérios no seu corpo. Vamos ver agora os cânticos do servo. Cânticos do servo são 4 cânticos que nós lemos no livro de Isaías, em que Jesus é apresentado como o eleito do Pai. Primeiro cântico é Isaías 42, versículos de 1 a 9.
o servo do Senhor. Isaías 42, de 1 a 9, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Isso aqui tudo é referência a Jesus, tá? Em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Isso aqui é o pai dizendo que escolheu o filho, e ele diz para que escolheu o filho? Para estabelecer um novo conceito, para ele ser luz dos gentios. E é interessante que Jesus, quando veio, na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro. Ele não veio como aquele rei, como ele virá na segunda vinda, né? Como aparece lá em Apocalipse, assentado no cavalo branco, na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E submeterá os reinos da terra ao seu governo. Não. Ele veio, como diz aqui, o versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Quer dizer, ele veio de uma forma humilde, dessa sua primeira vinda. E é interessante que Jesus cita esse texto, né? No Evangelho nós vemos a citação desse texto, em relação a Jesus, Mateus capítulo 12, versículos de 16 a 21. Mateus 12, 16 a 21. Não é Jesus que cita, quem cita é o apóstolo Mateus. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. O que está sendo narrado aqui é a cura do homem que tinha uma das suas mãos mirradas, né? E aí diz o versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. E Jesus diz assim, olha, não conta por aí não o que aconteceu, enfim. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Ele será a luz dos gentios. Está citando o apóstolo Mateus, esse primeiro cântico do servo, que está no capítulo 42. Mas o segundo cântico é capítulo 49, versículos de 1 a 7. Que alguns expositores bíblicos acreditam que não é uma referência a Jesus, porque tem momento que chama Jesus como se fosse Israel. Porém, essa é uma posição minoritária. A maioria dos expositores bíblicos afirma que aqui é uma referência a Jesus, porque o rei se confunde com o seu povo. Inclusive, o povo de Israel como um todo foi chamado de filho de Deus, em Êxodo capítulo 4, versículo de número 23. E também em Oséias 11:1, o povo de Israel como um todo é chamado de filho de Deus. E depois essa designação, filho de Deus, é dada ao rei, a Jesus, ao descendente de Davi, que seria Messias, que seria
reis sobre todo o povo. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Verso 3, e me disse, tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado, mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e meu galardão perante o meu Deus. E vai até o versículo de número 7. Até o versículo número 7. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Aí nós temos também o cântico do capítulo 50, versículos 4 a 11. Versículos 4 a 11, é o terceiro cântico do servo, que é o servo do Senhor trajado e socorrido, versículos de 4 a 11. E depois nós vamos ter capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Capítulo 53, bastante conhecido, né? Que fala das dores, do sofrimento e da glória do Messias. Do versículo 13 do capítulo 52 até o versículo 12, que é o último versículo do capítulo 53, nós encontramos o quarto e último cântico. Em todos esses cânticos, ele é apresentado como o escolhido, o escolhido. E em João, capítulo de número... Deixa eu ver se é João mesmo. Capítulo número 10, versículo 36. Nós vamos encontrar a seguinte expressão: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus, a aquele, né? Esse aquele é Jesus, que foi santificado pelo Pai. Então a primeira eleição ocorreu antes da fundação do mundo. Foi a eleição da segunda pessoa da Trindade. Ela foi eleita, escolhida para, através dela, ser propiciada a salvação. Para que um grupo fosse salvo através dele. E é interessante que quando Jesus ele sobe das águas batismais, né, as águas do Jordão, os céus se abrem e ouve-se uma voz lá em cima que diz, este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Em Lucas capítulo 6, versículo de número... Eu acho que eu não anotei esse versículo. Lucas capítulo de número 6, eu acho. Nós encontramos... Não, é Lucas 3, 22. Nós encontramos o seguinte. 3, 22 é essa expressão que eu acabei de citar. É 9:31 de Lucas. A outra que também fala de Jesus como o escolhido de Deus e amado por Ele. 3:22 vai nos dizer justamente: e cumpridos os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Desculpe, eu anotei errado. 3:22 não é... Não, esse é 2:22 que eu li. 3:22. 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ok? Aí em 9:31 você vai ler o seguinte, em 9:31 de Lucas, transfiguração de Jesus no monte. O Pai fala novamente, não é verdade? E aí o Pai diz o seguinte, eu anotei versículo 31, mas não é o 31, é o 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então você
tem dizendo, eu o escolhi, ele é meu filho amado, nele se compraz a minha alma, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí quando nós vamos para Efésios, capítulo 1, versículo de número 6, voltando para a nossa leitura de Efésios, veja como tudo se amarra com Efésios 1, né? Estamos falando de eleição. Você vai ler no versículo de número 6, que nós nos tornamos aprazíveis a Deus como? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem? Nele. Ele primeiro foi eleito, ele é o amado. Este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma, eu me agrado dele. Ele foi o primeiro eleito. E nós, para nos tornarmos agradáveis a ele, temos que estar nele, no amado. Entendeu? Se você está no amado, então você se torna aprazível a Deus. Porque Deus não olha só para a desobediência dos homens. Deus olha também para a obediência do Filho. Amém? E se você está sob o Filho, se você está nele, se você crê nele, se você se arrepende dos seus pecados e vai buscar abrigo nele, que é a rocha, amém? A fenda em que você deve se abrigar, se você está escondido em Cristo, aí você se torna aprazível a Deus, porque você está no amado. Você está nele. E aí você se torna co-herdeiro nele. Todos que estão no amado estão predestinados a serem co-herdeiros com ele. São filhos por adoção através dele. São feitos à imagem dele. Tudo isso é o que está destinado para aqueles que estão nele, no amado. Amém? Colossenses 1 e 18. Colossenses 1 e 18. Nos diz o seguinte sobre este assunto. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é um corpo. E ele é a cabeça. Nós somos enxertados nele, né? Ele diz, eu sou a videira, né? Verdadeira. Se vocês estão em mim e permanecem em mim, vocês vão produzir muito fruto. Se não, é cortado e lançado fora. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, amém? Aquele que não produz fruto digno de arrependimento, ele será cortado. É o que Jesus diz. Em João capítulo de número 15. Ele será cortado. Romanos capítulo 11 fala disso. Aqueles que eram zambujeiros e foram enxertados na oliveira, mas se eles não tiverem cuidado, eles serão desenxertados, eles serão cortados. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Nós devemos fazer tudo para permanecer nele. Ele vai vos apresentar como santos, irrepreensíveis e culpáveis, se permanecerdes nele, se não vos moverdes do evangelho de Deus. Amém? Então, a eleição é condicional e a condição é estar em Cristo, e para estar em Cristo é preciso fé e arrependimento. E fé e arrependimento implica em frutos, frutos condizentes com essa fé e esse arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Amém? Veja, inclusive, em Efésios, quando Paulo termina de falar sobre todas as bênçãos de estar em Cristo. Capítulo 1 ele fala disso. Capítulo 2 ele fala disso. Capítulo 3 ele fala disso. Ele termina, inclusive, numa oração, num cântico, que é uma oração cantada, né? Aí quando ele termina de falar sobre essas bênçãos todas que levam ele a se prostrar, ficar de joelhos e a dizer, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí depois de ele terminar com essa oração aqui linda, aí capítulo 4, versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Aí ele diz, olha, eu estou apresentando a vocês, logo aqui nos primeiros capítulos, a bênção que é estar em Cristo. Olha, estamos em lugares celestiais, cordeiros com Cristo, adoção por meio de Cristo. É bênção, é glória, é vitória. Aleluia, glória a Deus. Depois de falar sobre tudo isso, eu me ponho de joelhos para adorar o Senhor, porque é uma coisa linda. Agora, conscientes disso, eu rogo a vocês, para que vocês vivam conforme tudo isso. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Veja, vocês têm que andar de uma forma condizente com tudo isso, porque agora vocês não são mais o que vocês eram. Agora vocês são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Filhos de Deus por adoção através de Cristo. Vocês já estão em regiões celestiais. Vocês estão na presença do Senhor. Então, por favor, rogo-vos, eu clamo a vocês, vivam de uma forma condizente com tudo isso que vocês ganharam em Cristo. Aí ele vai chamar o povo para quê? Ele vai falar de santidade, vai falar de viver uma vida correta diante de Deus. Capítulo 4 ele diz, né? Não andeis mais como andam também os outros gentios, versículo 17. Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirado de entre vós. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, mas a prostituição, impureza, avareza, tudo isso, nem torpeza, nem pavorice, nem chocarrice que não convém, tudo isso saia do meio de vocês, nem se nomeie no meio de vocês, como convém aos santos, mas antes ações de graças. Enfim, ele está chamando eles para viverem uma vida cristã, uma vida que condiga com a nova situação deles. Agora eles estão em Cristo. Vocês vão ter que produzir frutos dignos desse arrependimento. Senão, ó, é cortado, ok? Se não é cortado. Aí chama para os deveres domésticos, a necessidade de ser cheio do Espírito, né? Fala da armadura de Deus, enfim. Jesus é a cabeça, é a pedra de esquina, como nós vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vou pular aqui alguma coisa, porque o tempo não permite. Então vamos lá. Portanto, nós arminianos cremos à luz da Bíblia que o primeiro decreto de Deus foi a eleição do Filho Jesus como mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Enquanto os nossos irmãos calvinistas, eles creem que o primeiro decreto de Deus não foi esse. E entre eles há uma divisão. Existem os supralapsarianos e os infralapsarianos. Lapso é queda. Supra é antes, acima. E infra é abaixo, depois. Supralapsariano significa depois da queda. Infralapsariano, antes da queda. Supralapsariano, antes da queda. Infralapsariano, depois da queda. Como assim? O supralapsariano, ele crê que Deus primeiro
predestinou duplamente quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse foi o primeiro decreto dele. Depois, ele teve um segundo decreto, que foi criar a humanidade. A cronologia dos decretos para o calvinista supralapsariano é a seguinte. Primeiro, Deus predestinou aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Depois, ele cria a humanidade, é o segundo decreto. Terceiro decreto, ele torna certa a queda de Adão. O quarto decreto, ele fornece os meios para a salvação. Aí é que Cristo é eleito. E quinto, ele aplica a salvação aos eleitos. Isso é o supralapsarianismo. No infralapsarianismo, o primeiro decreto é criar a humanidade. Depois, ele torna certa a queda. Depois, ele predestina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Depois, ele fornece os meios para a salvação e, por fim, aplica a salvação dos eleitos. Já nós não cremos assim. Nós cremos que, em primeiro lugar, o primeiro decreto de Deus foi fornecer os meios para a salvação. O primeiro decreto de Deus foi eleger Cristo. Amém? Se você prestar atenção, tanto o supralapsarianismo como o infralapsarianismo não são cristocêntricos. Jesus é um mero instrumento. Primeiro, Deus já determina quem vai ser salvo ou não. Depois que ele já determinou, é que ele vai criar um mecanismo para que uns sejam salvos e outros não. Cristo não é um centro, ele é um mero instrumento para algo que Deus já definiu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus não é um mero instrumento. A eleição é cristocêntrica. Ou seja, o primeiro decreto é a eleição de Cristo. Amém? Primeiro decreto de Deus é a eleição de Cristo para fornecer os meios para a salvação. Aí depois é que vem o resto. E não tem esse decreto de Deus decretou a queda. Deus não decretou a queda. Deus anteveio a queda e por isso de antemão preparou o plano da salvação, elegendo Cristo antes da fundação do mundo. Amém? Cristo não é um mero instrumento. Isso diminui a obra de Cristo. Primeiro Deus já determinou quem vai ser salvo ou não, depois ele cria um meio. Cristo se torna só um instrumento para algo que Deus já decidiu de antemão. Cristo não é um mero instrumento. Primeiro Deus decretou a eleição do Filho. Nós somos eleitos em Cristo. Você não é eleito para estar em Cristo. Você é eleito se você estiver em Cristo. Ele primeiro foi escolhido e cabe a você mergulhar nele com tudo de cabeça. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eleição de Israel. Eleição de Israel. Não vai dar tempo de falar sobre... Bem, depois de escolher Jesus, Deus tinha que, dando continuidade ao seu plano, escolher um povo. E aí ele escolhe um povo. Ele escolhe um povo para, através desse povo, vir o Messias, não é? Romanos capítulo de número 9... versículo de número 4, versículo número 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tudo isso aqui está com os judeus, veio com os judeus, estava nessa aliança de Deus com Israel. A adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e Cristo. Esse povo foi escolhido para, através dele, vir Cristo, para que toda a terra fosse abençoada através de Cristo. Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é repetida a Isaac logo depois. É reforçada a Abraão, depois do capítulo 12, e é repetida em Isaac, para Isaac. Então, Deus escolhe primeiro Jesus, depois ele elege, na doutrina da eleição, ele elege Israel.
depois de escolher Jesus, Deus escolhe um povo. E Deus escolhe esse povo pela sua graça e misericórdia, pelo compromisso que ele teve com Abraão, com Isaac, depois com Jacó. Deus, inclusive, diz isso, que a sua eleição foi pela graça. Não é porque os judeus eram melhores do que os outros povos. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8. Deuteronômio 7, versículos de 6 a 8. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, Deus escolheu um povo, o objetivo final era a salvação para o mundo. Os verdadeiros herdeiros do pacto abraâmico são Cristo e aqueles que estão nele. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos lá para Gálatas 3 e 16. Como trata-se de um estudo bíblico, vamos para a palavra, né? Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Paulo está dizendo aqui que o pacto abraâmico tem como verdadeiro herdeiro Cristo e todos aqueles que estão nele. Ele inclusive frisa que não fala as posteridades, mas fala a posteridade. Querendo dizer que se refere a Cristo e, consequentemente, aqueles que estão nele. Versículo de número 29 vai dizer: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu estou lendo o versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas. Ok? Versículo 16 diz que o verdadeiro herdeiro do pacto abraâmico é Cristo. E o versículo 29 diz que nós somos co-herdeiros com ele desse pacto abraâmico. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Bem, pular aqui, eu poderia falar muita coisa sobre a eleição da igreja. Eu tinha até separado fazer uma exegese do capítulo 9 de Romanos, versículos de 6 a 20 alguma coisa. Aquele texto, né, que alguns irmãos não compreendem direito. Preparei fazer uma exegese desse texto aqui para os irmãos. Mas eu acho que não vai dar tempo aqui, senão não vai dar tempo de falar dos outros pontos. Eu tenho que falar ainda de graça preveniente, tenho que falar de cair da graça. Deixa eu correr aqui, como é que eu posso adiantar aqui? Vamos ver a eleição da igreja primeiro. Antes de entrar em graça preveniente, depravação total, para saber a diferença entre semi-pelagianismo e arminianismo, vamos terminar vendo aqui a eleição da igreja para pularmos já para isso. A eleição da igreja, como a de Israel, é coletiva, assim como havia, Paulo explica isso em Romanos capítulo de número 9, assim como havia um Israel dentro de Israel, um remanescente fiel dentro do Israel, nação, e esse Israel remanescente era determinado pela fidelidade ao pacto no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, determinado pela adesão a Cristo. Da mesma forma, a igreja com I maiúsculo, a igreja com I minúsculo, né? As igrejas, existe a igreja verdadeira, os fiéis, o corpo de Cristo, são aqueles que estão nele, Cristo. Não vai dar tempo de falar aqui sobre a analogia de Israel à igreja. Eu teria que citar Êxodo 19 com 1 Pedro 2, 9 e 10, para depois falar de uma promessa lá em Isaías que é cumprida. Nós vamos ver a analogia perfeita entre Cristo e a igreja, a eleição corporativa de Israel, a eleição corporativa da igreja. Vamos pular isso aqui, irmãos? Fica para outra oportunidade.
eu quero aproveitar então para fazer uma propagandinha aqui, né? Tudo isso que eu falei aqui e muito mais vai estar dirimido num livro que deve ser lançado nos próximos meses pela CPAD, que eu estou entregando à CPAD. Já estou concluindo ele, está no finalzinho. Semana que vem, ok? Então, muita coisa que não deu para falar aqui, alguns textos que eu tinha selecionado para fazer exegese deles aqui para os irmãos, tudo isso os irmãos vão encontrar nesse livro. Não, tem muita coisa para falar aqui sobre igreja, mas deixa-me voltar lá, né? Vamos voltar aqui para a apostila. Vamos voltar para a apostila. Deixa-me falar de uma coisa que é muito importante. A graça preveniente. Página 21, o quinto ponto aqui. Não, eu tenho que falar ainda da depravação total, né? Página 20 ainda no finalzinho. O arminianismo ensina à luz da Bíblia a doutrina da depravação total do ser humano. Isto é, que o ser humano é tão depravado espiritualmente que precisa da graça de Deus, tanto para ter fé como para praticar boas obras. Tanto o calvinista como o arminiano nesse ponto concordam. O homem não tem em si mesmo condições de vir para Deus. Deus é quem toma a iniciativa, porque o homem por si mesmo não tem condições de vir para Deus. Deus é quem toma a iniciativa. Os semipelagianos, eles se diferenciam dos arminianos apenas nesse ponto. Apenas nesse ponto, que é o primeiro ponto. Eles não creem numa depravação total, eles creem numa depravação parcial. Eles creem que o ser humano pode por si mesmo, sem o auxílio da graça divina, dar o primeiro passo. Agora, ele só pode continuar com o auxílio da graça de Deus. Mas eles dizem que, os semipelagianos, que o homem pode dar o primeiro passo. Na verdade, para sermos mais fiéis ao que diz o semipelagianismo, eles dizem que alguns é Deus que dá o primeiro passo, em alguns casos. Mas em outros casos, o homem dá o primeiro passo. Mas mesmo assim, quando ele dá o primeiro passo, ele vai precisar do auxílio da graça de Deus. Já nós acreditamos, por várias passagens da Bíblia que nos mostra assim, que, na verdade, o primeiro passo nunca é do homem, é de Deus. É Deus que atrai o homem a si. Porque se Deus não atraiu o homem a si, ele não tem como vir. Porque todos nós já nascemos com essa depravação total. Quando a gente fala de depravação total, esse termo talvez não seja o ideal, ele confunde muitas pessoas, por isso alguns teólogos preferem usar outra nomenclatura. Mas como a nomenclatura clássica é essa, depravação total, usemos depravação total. Mas explicando o que é depravação total. Depravação total não significa que essa depravação ela é de uma intensidade total. Mas esse total se refere à abrangência dessa depravação e não à intensidade dessa depravação. Porque alguns seres humanos são mais depravados do que outros espiritualmente e moralmente. Alguns são mais, outros são menos. Depravação total não significa intensidade da depravação, esse total, mas significa abrangência, porque ela afeta todas as áreas do ser humano. Afeta a vontade, afeta as emoções, afeta o intelecto, afeta tudo. Afeta todo o ser humano. Então é total nesse sentido. Ele é total nesse sentido. Você vai encontrar vários textos da Bíblia que falam que a imagem de Deus em nós, ela foi imaculada. Porque a imagem de Deus em nós implica a consciência, a vontade, o intelecto, as emoções. Porque imagem e semelhança de Deus não diz respeito ao corpo físico. Porque Deus é espírito, amém? João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. Né? E Lucas capítulo 24, Jesus diz aos seus discípulos, vede que não é o espírito, veja que sou eu mesmo aqui com o meu corpo. Porque um espírito não tem carne como eu aqui. Não tem corpo como eu, não tem carne e ossos como eu aqui. Quer dizer, se Deus é espírito e diz Jesus que o espírito não tem corpo, como nós, um corpo físico assim, logo, ser feita a imagem e semelhança de Deus, que é espírito, não significa uma imagem e semelhança física, porque Deus é espírito.
Essa imagem e semelhança tem a ver com algo imaterial que há em nós. Que nós temos, que os outros seres aqui da terra não têm. Por exemplo, Deus tem volição, vontade própria. Você também é um ser com volição. Deus tem emoções. O animal tem no máximo instintos que muitas vezes se aproximam da emoção humana, mas não são a mesma coisa. Você tem emoções. Você tem um intelecto, razão. Deus disse para você, como está lá em Isaías capítulo 1, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Deus não pode dizer isso para um cachorro, mas Deus pode dizer para você, vinde e arrazoemos, vamos conversar, vamos dialogar. Não é verdade? Deus te criou com intelecto. Deus te criou com consciência, com senso moral. Agora o que acontece? O pecado que nós herdamos de Adão, a depravação que nós herdamos dele, obscurece o nosso entendimento, como Paulo diz. Né? Cauteriza a nossa consciência. Alguns têm a consciência mais cauterizada do que outros. Veja, alguns são mais depravados do que outros, espiritualmente falando. Mas uma coisa é certa, todos são abarcados na sua totalidade pelo pecado. Por isso a depravação é total, é em termos de abrangência, não de intensidade. Por isso nós não temos condições de virmos por nós mesmos. Nós estamos mortos espiritualmente. A não ser que Deus nos atraia, não dá para vir. Não dá para vir. E Deus atrai, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Veja que ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Não tem como vir a ele se não for atraído. A iniciativa é de Deus, não é nossa. Agora, esse trouxer aqui não é uma coerção. No Léxico de Strong, por exemplo, nós vemos que o vocábulo aqui no original é euko, no grego, que significa atrair, induzir alguém a vir. É uma atração. Esse termo euko não implica coerção. Deus atrai. Ele atrai. Esse trazer é um atrair. E Deus atrai quem? Só um grupo da humanidade e o outro não? Não, Deus atrai a todos. João 12, 32. e 32. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso estava se referindo o quê? O versículo 33 explica a morte dele. Depois do sacrifício de Cristo, todos seriam atraídos para Cristo. Todos. Então, através da obra vicária expiatória de Cristo, Deus está atraindo a todos os seres humanos. Só pode vir a Ele aqueles que o Pai traz. E traz por essa atração que Ele cria depois da obra de Cristo, que é a ação do Espírito Santo. Tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a graça de Deus em ação. Sendo que alguns resistem a essa graça e outros não. Veja, todos são atraídos. Tem alguma dúvida ainda se todos são atraídos? Então leia João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, Jesus, que alumia só alguns seres humanos, os outros ficam nas trevas totais, é isso? Que alumia todo homem que vem ao mundo. Amém? E nós ainda temos uma penca de textos bíblicos que falam que Deus ama o mundo e Deus quer salvar o mundo inteiro. Agora, infelizmente, nem todos vão ser salvos, não é verdade? Porque alguns vão escolher resistir à graça de Deus. Mas a Bíblia fala, 1 Timóteo 2 e 4, que Deus quer que todos se salvem.
João 3,16, que Deus amou o mundo. E ainda temos um texto lá em 2 Timóteo. Acho que é 2 Timóteo, eu não anotei aqui. Que nos diz o seguinte: Segunda Timóteo ou 1 Timóteo? Acho que é 2 Timóteo, capítulo de número... capítulo... de número 4. Não é. Eu não anotei esse versículo. Mas é um versículo que fala, se alguém se lembrar onde é que esse versículo se encontra, que diz que Jesus é o Salvador de todo mundo, mas principalmente dos que creem. Quem é que se lembra onde é que está esse versículo, Timóteo? Eu não anotei aqui. 1 Timóteo 4,10? É o primeiro? Ok, obrigado. Então era capítulo 4 mesmo, está certo. 4,10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador só de alguns seres humanos, é isso? De todos os homens, principalmente dos fiéis. Por quê? Porque os fiéis são os que se apropriam da salvação. Mas essa salvação é para todos os homens. Amém? Ou seja, essa graça é manifestada a todos os homens. A graça está sendo manifestada sobre todos os homens, atraindo-os a Cristo, sendo que alguns resistem, outros não. Tito 2,11 vai dizer que essa graça não é manifestada só sobre alguns, mas sobre todos. 2,11, o que é que diz? Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação somente a alguns homens? A todos os homens, a graça está manifestada a todos. É a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Ou seja, a graça está sobre a humanidade atraindo. Estamos no período chamado tempo aceitável do Senhor, né? Como é que está escrito lá em Isaías 61? Jesus leu esse texto, né, na sinagoga, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ano é um período de tempo maior do que dia, não é verdade? Porque ano aceitável do Senhor e dia da vingança do nosso Deus. Porque o período de aceitação é grande. Veja, já tem 2000 anos já. Desde que Cristo morreu, ressuscitou, e o Senhor está atraindo. Estamos no período do ano aceitável. Deus está aceitando. Quem quer vir? Quem tem sede, vem e beba. Venha. Eu estou aceitando. Venha. É o ano aceitável. Agora tem um momento que a porta vai se fechar. Aí também vai ser o período rápido. É o dia da vingança do nosso Deus. Aí é curtinho, porque não vai ser milhares de anos Deus esperando pela sua paciência, aceitando quem quer vir, não. Aí é dia do juízo, é vapt-vupt, é rapidinho. Né? O ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável é esse período que a gente está vivendo. Período da misericórdia de Deus, atraindo a todos. Tito 3:4 diz: mas quando apareceu a benignidade e a caridade, ou seja, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, para com os seres humanos como um todo. Ok? Então, ele está atraindo a todos. E só pode vir aquele que atrai, porque se Deus não fizesse isso, se a graça de Deus não estivesse atraindo, se o Espírito Santo não estivesse fazendo essa obra preveniente, ninguém viria. Mas depois da obra de Cristo, então, começou o período de atração, e Deus está atraindo. Mas tem gente que resiste a essa atração. Tem gente que diz, eu não quero. Né?
Ontem à noite, quem estava aqui no culto ontem à noite? Foi gostoso ali, nem na hora do apelo, não sei se você sentiu, mas o Espírito Santo estava com um imã do seu amor atraindo assim, quem quer vir, quem quer vir. Mas tem gente que endurece o coração, né? Quando ouvires a voz de Deus, amoleça o coração, te joga nos braços dele, se liquefaça nos pés dele. Mas tem gente não, que endurece o coração. Não vou, não vou, não vou. Não resista à voz do Espírito Santo. Venha! O Senhor está atraindo, o Senhor está atraindo. A graça de Deus está atraindo. O Espírito Santo está convencendo. E um dos instrumentos que ele usa para convencer é a palavra. Na leitura que foi feita hoje, em Romanos capítulo 10, nós lemos: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Veja que o texto não diz, e o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, não, desculpe. O texto não diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que faz com que você ouça a Deus. Amém? É a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Então, a pregação da palavra é o principal instrumento que Deus usa para atrair. Agora, alguns resistem e outros não. Mas todos são atraídos pela graça de Deus. Que é chamada, nesse momento de graça, só para questão teológica, mas de graça preveniente ou graça precedente, só porque é aquela graça inicial que está sobre todos os homens atraindo e que precede a concretização da salvação. Essa graça está manifestada, como disse Paulo a Tito, sobre todos os homens. É a luz que alumia todos que veem ao mundo. Essa graça está derramada sobre a humanidade. É Deus que está atraindo. Agora, alguns resistem a ela ou não. Ela é uma graça preveniente ou precedente, porque ela precede a concretização da salvação. Se você aceitar, se você vir, se você não resistir a essa atração e vir, aí a obra graciosa de Deus continua na sua vida. Aí a graça continua, justificando, aí alguns teólogos chamam de graça justificadora, santificando, aí graça santificadora, glorificando, graça glorificadora. Mas na verdade é a mesma graça, sendo que ela atrai primeiro, depois, se você a recebe, justifica, santifica e glorificação no final. Amém? Se formos fiéis até o fim. Então, escreve Armínio, mas em seu estado caído... Eu vou falar só mais uns 10 minutos para encerrar, tá? Para não ficar muito tarde para os irmãos. Mas em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de e por si mesmo pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom, mas é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições à vontade e em todos os seus poderes por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, visto que ele está liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer aquilo que é bom, todavia, não sem a ajuda contínua da graça de Deus. Ou seja, não dá para a gente vir por nós mesmos, é pela graça de Deus. Aqui ele diz regenerado e renovado, ou regeneração ou renovação. Porque na época de Armínio, o termo regeneração nem sempre era usado com o sentido que nós usamos hoje. Existia um uso geral do termo, existia um uso estrito do termo. O uso estrito do termo é o significado que nós damos hoje à regeneração, que é aquela coisa que ocorre quando você aceita a Cristo. Mas regeneração, no sentido amplo, como também era usado na época dele, usado, aí era independente, por luteranos, calvinistas, arminianos, dizia respeito ao trabalho de Deus no homem de forma geral. Agora, quando você usava no sentido estrito, aí você está se referindo à regeneração que nós falamos hoje, o novo nascimento. Então, não estranhe por aí falar de regeneração aqui no início, essa renovação chamada de regeneração no início, porque era como era usado o termo antigamente, no sentido mais amplo.
À luz da Bíblia, o arminianismo ensina que a graça divina pode ser resistida. Afirma Armínio: creio, segundo as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. E temos uma penca de textos bíblicos que mostram isso. Gênesis 4, 6 e 7. Aquele episódio de Caim, né? O pecado jaz à porta, Caim. Cabe a você resistir a ele e dominá-lo para não cair. Agora, se você não fizer isso, cabe a você resistir. Né? Deuteronômio 30, 19, Josué 24 e 15, 1 Reis 18 e 21. Tem vários textos bíblicos aqui. Eu coloquei só alguns, mas tem muitos mais, né? Que fala que a graça de Deus pode ser resistida. É equivocado pensar que Deus não é absolutamente soberano, se concede ao homem, através da sua graça preveniente, o livre-arbítrio, isto é, uma vontade livre para escolher ou não a salvação. Ora, um Deus que no fundo manipula as decisões dos seres humanos, ao invés de, pela sua graça, conceder-lhes a capacidade de livremente ter fé e se arrepender para convidá-los a Cristo, não pode ser plenamente justo. É verdade que ninguém merece a salvação, mas se Deus resolver salvar uns e condenar outros, sem conceder uma possibilidade real de escolha para suas criaturas, estará manchando sua justiça. O atributo divino da soberania deve estar em perfeita harmonia com o seu caráter, que é santo e justo. Amém? O homem não regenerado é escravo do pecado, incapaz de servir a Deus com as suas próprias forças. O arminianismo nunca ensinou que, por ainda ter-se resquícios da imagem de Deus, o homem tem a capacidade, mesmo no estado caído, corresponder com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. Não. A iniciativa é sempre de Deus, já que o homem em seu estado caído não pode e não quer tomar iniciativa. À luz da Bíblia, o arminianismo sempre defendeu que é através da graça preveniente que a depravação total que resulta do pecado original pode ser suplantada de maneira que o ser humano poderá, então, corresponder com arrependimento e fé quando Deus o atrair a si. O livre-arbítrio é decorrente da ação da graça preveniente. Vem de Deus a capacidade de arrepender-se e de ter fé para ser salvo. Amém? Bem, a questão da expiação também, a expiação ilimitada, que eu costumo chamar de expiação universal qualificada. Mais popularmente é chamada de expiação ilimitada. Ou seja, Jesus morreu e seu sacrifício foi para salvar toda a humanidade. Mas nem todos serão salvos. Ou seja, ela é suficiente para salvar a todos, mas ela só se torna eficiente na vida daquela pessoa que se apropria do sacrifício de Cristo. Mas foi um sacrifício para salvar a todos, não foi um sacrifício só para os eleitos, para aquele grupo que será salvo. Não, foi para todos, mas só vai se apropriar dele aqueles que aceitarem a Cristo, que vierem a Cristo. Amém? Então ela é universal, mas qualificada. Ou seja, é para todos, mas só pode se apropriar quem vir a Cristo arrependido, com fé, e se apropriar do sacrifício de Cristo para a sua vida. Embora existam passagens bíblicas que afirmem que Cristo morreu pelas ovelhas, pela igreja ou por muitos, a Bíblia também afirma claramente em muitas outras passagens que a expiação é universal em seu alcance. João 1:29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado só de alguns? Do mundo. Hebreus 2:9, o que é que diz Hebreus 2:9? Hebreus 2:9. Hebreus 2:9 diz o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por alguns? Por todos. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 14.
de João, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador de só uma parte da humanidade? Não, do mundo, Salvador do mundo. 1 Timóteo 4:10, nós já lemos, né? É 4:10, né? Se não me engano. E temos também o texto clássico de 1 Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, nós que somos crentes. Os pecados nossos, de nós que somos crentes. Mas não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Pelos de todo o mundo. Então, essas passagens deixam claro que as passagens que dão a ideia de que a expiação teria sido limitada, nada mais são do que referências à eficácia da expiação. Quais são os textos que são usados para dizer que a expiação é limitada? São aqueles textos que dizem que Jesus morreu pelas ovelhas, João capítulo 10, versículos 11 e 15, pela igreja, Atos 20 e 28, Efésios 5 e 25, e Marcos 10 e 45, que fala que Jesus fala de muitos. Né? Mas se fosse assim, então, aquele texto que eu esqueço agora onde é que está, de Coríntios, em que Paulo diz que Jesus morreu por ele, então significaria que Jesus morreu só pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo fala que Jesus morreu por ele, ele está querendo dizer que Jesus morreu só para ele? Ou ele está vendo a salvação na sua perspectiva pessoal? Jesus não morreu só para o apóstolo Paulo. Mas o que acontece é que as pessoas pegam alguns textos em que falam da eficácia da salvação, como se falassem sobre a eficácia da expiação, como se falasse do alcance da expiação. Aliás, é maior a quantidade de versículos que fala do alcance da salvação como universal do que a quantidade de versículos que fala da eficácia da salvação para aqueles que aceitaram Jesus. E a gente não pode adaptar o que diz a maioria dos versículos ao que diz a minoria. A minoria tem que ser adaptada à maioria. Amém? Não é verdade? Os que creem em Cristo, ou seja, a expiação de Cristo foi realizada em prol de toda a humanidade, mas só os que a aceitam usufruem de sua eficácia. Por isso que Paulo fala pela igreja, João fala pelas ovelhas e Marcos fala muitos. Justamente por causa disso, está se referindo à eficácia da expiação e não ao alcance. Os que creem em Cristo são obviamente associados à obra expiadora, mas a expiação é universal. E a eficácia não está na salvação de todos, mas na consecução da salvação. O fato de a expiação só ter sido aceita e aplicada em muitos e não em todos, não significa que sua eficácia é comprometida. O fato de muitos usufruírem dela já demonstra a sua eficácia. Mas é um desperdício. Jesus morreu por todos, mas só alguns é que vão usufruir. Que desperdício que ele fez na cruz. Vem cá. O que significaria então, se você crê que aquele sacrifício só foi só para alguns e não para todos, o que significaria então um sacrifício que alcançasse todos? Jesus teria que derramar quantas gotas de sangue a mais? Tinha que ser quanto de sofrimento a mais, hein? Aquele sacrifício foi suficiente para todos. Agora, ele só é aplicado na vida daqueles que creem. Amém? A Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4, né? Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E diz também que a expiação foi por todos. 1 Timóteo 2 e 6, Hebreus 2 e 9. Vamos ler esse texto de Timóteo, né? 1 Timóteo 2. Bastante conhecido, mas vamos rememorá-lo aqui. Versículo 3, 4, 5 e 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? E nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 10, no Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, todos os homens são todos os homens mesmo. Mas o que tem de gente que gosta de fazer de ginástica, uma ginástica hermenêutica para dizer que todos não são todos, que o mundo não é o mundo, mas o mundo é só o mundo dos eleitos. Você sabia disso? Que nossos irmãos calvinistas não creem que João 3,16, o mundo ali, é a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Não, ali é Deus amou só os eleitos. Deus não amou o mundo todo. Aliás, você vai encontrar livros em que autores calvinistas dizem que você não pode chegar para uma pessoa evangelizando dizendo: Deus ama você. Porque você não sabe se Deus ama aquela pessoa ou não. Pode ser que ela não seja amada por Deus. Tem autores calvinistas, livros calvinistas, às dezenas, dizendo isso. Irmãos, então, para começar, o evangelismo seria inviável. Não é à toa que no século XVIII, XIX, nós tivemos casos de que a obra missionária estava acabando, porque calvinistas rígidos diziam que, para que fazer missões? E para esses povos aí não alcançados? Para quê? Lá para a África, Ásia, para quê? Para a América, continente americano, vamos ficar aqui nós crentes europeus, vamos ficar aqui. Para que ir para lá? Se Deus quiser salvar, Ele salva. Ele já determinou quem vai ser salvo ou não. Aí William Carey teve que mudar a sua teologia lá calvinista e brigou lá com os calvinistas de sua geração. E até Spurgeon também brigou com os calvinistas rígidos de sua denominação. Ele passou a ensinar que a expiação era universal. Ele começou a fazer apelo também nas pregações, aquela coisa, porque simplesmente não dá para evangelizar, não dá para fazer missões, né? Para que, pensa bem, para que eu gastar dinheiro com missões, se Deus já determinou quem vai ser salvo? Para que o meu labor missionário? Né? Para que labor missionário, se Deus já determinou? É um jogo de cartas marcadas. O meu labor missionário vai mudar alguma coisa quanto ao que Deus já determinou desde a eternidade? Então, os calvinistas europeus do século XVIII e XIX disseram: não vou fazer missões não. Aí os metodistas arminianos disseram: ok, a gente vai, vamos invadir esse mundo evangelizando. Aí no século XVIII, a maioria dos crentes dos Estados Unidos eram calvinistas. No século XIX, a maioria era arminianos. E desde o século XIX, a maioria dos cristãos do mundo são arminianos. Glória a Deus por isso, amém? Você vê que essa visão equivocada da mecânica da salvação pode não tirar o indivíduo do céu, mas afeta, e não tira mesmo. Não estou dizendo que isso afeta a salvação. Porém, a pessoa crê no sacrifício de Cristo, né? Procura viver uma vida de santidade e tal, mas isso afeta muitas outras áreas da vida cristã. E no século XVIII e XIX chegou a afetar missões, o evangelismo, tudo mais, né? Mas hoje os calvinistas são mais assim, dedicados a missões. Nós tivemos calvinistas evangelizadores, como George Whitefield, que era um pregador, né? Metodista. Temos Spurgeon, né? Mas a maioria deles, dos grandes evangelistas e pregadores, são arminianos. Se tirar pelo século XIX e XX, por exemplo, quem mais ganhou almas para Jesus no século XIX não foi Spurgeon, foi Dwight Lyman Moody, arminiano. Billy Graham, arminiano, o maior evangelista do século XX. Billy Sunday, antes dele, no início do século XX, arminiano. Por aí vai. Enfim. Os pregadores pentecostais aí, evangelistas, cruzadas. Não são cruzadas de calvinistas. Você não vê calvinista fazendo cruzada evangelística, né? Isso é coisa de arminiano, pentecostal. Esse pessoal que acha que muito labor, missões, evangelismo vai ganhar muitas vidas para Jesus. Não, já está um jogo de cartas marcadas, não precisa desse esforço todo. Tem até uma obra teológica de um teólogo calvinista, que eu estava lendo outro dia, que ele estava dizendo assim: veja como é bom essa doutrina, a doutrina calvinista. Isso faz com que nós não tenhamos
aquela agonia, aquela coisa de querer ganhar o mundo para Cristo. Você não precisa mais ficar nervoso com isso, ele diz. Você pode ficar calmo. Você pode falar de Jesus, falar do Evangelho, mas sem tensão. Sem esse negócio de sabe, aquela coisa, dá-me filho, senão morrerei. Não, para que isso? Nada disso. Eu quisera ir ao campo missionário. Isso aí não precisa essa tensão. Então não precisa, então é bom. A gente fica mais confortável realmente. Para que essa agonia para ganhar vidas para Jesus, né? A gente fica mais tranquilo na nossa aqui, mais acomodadozinho, né? Ai de nós se fôssemos assim. Deus nos livre disso. Queridos, e a última coisa que eu quero dizer aqui, encerrando, é a segurança da salvação. Eu quero terminar falando sobre a segurança da salvação, é 2 minutinhos só, dizendo o seguinte, que há muitos textos bíblicos, você vai ver aí na apostila, falando que é possível sim perder a salvação. Mas o crente não perde a salvação facilmente. Também não é essa coisa de... Isso é coisa de semi-pelagiano, que acredita que qualquer coisa você pode perder a salvação. Não é assim. E tem crente que tem essa mentalidade. Porque o semi-pelagianismo é a teologia popular evangélica. Né? Tem crentes que pensam que você cometeu o pecado de manhã, o Espírito Santo saiu de dentro de você. Aí você pediu perdão a Deus, o Espírito Santo voltou para dentro de você. Aí à tarde você pensou numa coisa que não devia, o Espírito Santo saiu de dentro de você. Você pediu perdão, ele voltou. Quando você está vindo para cá no início da noite, alguém irritou você, você falou que não devia, o Espírito Santo saiu de dentro de você. Aí você chegou aqui, pediu perdão a Deus, o Espírito Santo voltou para dentro de você. Quer dizer que o Espírito Santo entrou e saiu de você umas 3 vezes. Talvez alguns irmãos hoje tiveram 4 ou 5 vezes o Espírito Santo entrando e saindo. Mas não é assim. Quando você peca, o Espírito Santo não abandona você. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? Quando você peca, ele está ali ainda em você, com você, e levando você ao arrependimento. É ele que te leva ao arrependimento. Aí você pede perdão a Deus dos seus pecados, é restaurado e continua a sua caminhada para o céu. O Espírito Santo só abandona o crente se o crente ficar resistindo aos apelos do Espírito Santo para que ele se arrependa. O Espírito Santo se arrependa, se conserta, e o cara fica resistindo. O Espírito Santo insiste, leva tempo e vai insistindo 1 dia, 2 dias, insistindo. E o camarada, em vez de se converter, ele vai se chafurdando mais do pecado, ele vai aumentando a sua impiedade. Aí tem um momento, que eu não sei dizer quanto é, não sei quantas horas é, quantos minutos, quantos dias, quantos meses, isso é coisa de Deus, mas tem um momento que o Espírito Santo diz, agora eu vou te abandonar. E aí o negócio fica feio. Fica feio. Existe a apostasia, que a Bíblia fala, e que muitos teólogos acreditam que a apostasia é um estado em que a pessoa não volta mais. Porque há alguns versículos na Bíblia que dá a entender que quem apostatou não volta mais, aí já era. Né? Então a salvação não é algo que você pode perder facilmente. Você pode perder, você tem que ter cuidado. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Né? A Bíblia fala, sereis salvos. Quer dizer, você tem que permanecer fiel, não vos moverdes do Evangelho. Há vários apelos da Bíblia dizendo isso. Aí você vai perguntar para o irmão calvinista, ele diz, não, esses apelos não significam que há a possibilidade de cair na graça. São hipotéticos. É só para você permanecer ligado, tal, mas na verdade não tem como você se perder. É só hipótese, é só hipotético. Não, é real. Se você não levar a sério, você se perde. Agora, não pense que a obra de Deus na tua vida é um fiozinho muito fininho que qualquer coisa vai se perder e você se acaba. Não. Com mão forte o Senhor está te segurando. Amém? Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você quiser ir por você mesmo, você vai. Mas ele diz, que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não desiste de você. Amém? Então confie na graça, na misericórdia de Deus. Não pense que nunca você permite que o Espírito que o Espírito maligno, que o diabo coloque na sua cabeça essa ideia de que Deus desistiu de você, que não tem mais chance para você. Isso é mentira. A graça de Deus está manifestada sobre a tua vida. O coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Se há arrependimento sincero,
o Senhor vai correr ao teu encontro e vai pular no teu pescoço como o pai do filho pródigo, que correu ao encontro do filho, pulou no pescoço e beijou o seu rosto apaixonadamente. É assim que o Pai quer fazer com você. Aleluia! Porque você é amado, amada do Senhor. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Amém? Então, queridos, estou terminando aqui, espero que essas ministrações tenham sido bênção para a sua vida. Como você vê, tem alguns pontos aqui que a gente vai desenvolvendo e acaba tomando muito tempo. Não deu para a gente se aprofundar em todos os pontos como nós gostaríamos, mas nós vamos ter esse material à disposição dos irmãos nos próximos meses pela CPAD, Deus assim permitindo. Quero lembrar os irmãos que nós temos alguns materiais ainda aí, poucos livros que sobraram. A sedução das novas teologias, que fala de teologia pós-moderna, teologia quântica, teologia narrativa, evangelho da autoajuda, igreja emergente, teísmo aberto, teoria de Kenosis. Essa obra foi a primeira obra no Brasil a falar sobre igreja emergente, teísmo aberto. Inclusive ela foi premiada no ano de 2009, como eu falei, pela Associação de Editores Cristãos. E hoje já temos várias obras, inclusive traduzidas do inglês para o português, que falam sobre isso. Mas foi a primeira, a pioneira a falar sobre isso, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser se aprofundar sobre as teologias pós-modernas e se precaver em relação a essas heresias dos dias de hoje, você vai ter essa obra à sua disposição te ajudando. Temos também alguns exemplares de Abacuque, a vitória da fé em meio ao caos, onde lições são extraídas de cada versículo do livro de Abacuque aplicadas na tua vida. São estudos hermenêuticos, exegéticos e devocionais dentro do livro de Abacuque. E nós temos também alguns exemplares, se não me engano, do livro Reflexões sobre a Alma e o Tempo, que fala de teologia das interioridades e teologia do tempo. Alma, espírito, enfim, como se manifesta a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas interioridades, na nossa vontade, emoções, intelecto, consciência, fé natural, enfim, também fala sobre o tempo do homem, o tempo de Deus, Kairos, Cronos, tudo isso à luz da Bíblia, enfim. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos, essas obras estão à disposição de vocês. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. E quando estiverem de joelhos, se lembrem deste servo de Deus, pastor Silas Daniel, porque ele carece de vossas orações. Somos arminianos, amém, irmãos? Amém. Depois disso, quando você passar pelo calvinista, não vai também cuspir fogo em cima dele, né? Não é assim também. É seu irmão em Cristo, mas infelizmente tem uma visão defeituosa acerca da mecânica da salvação. Claro que a gente falar isso, a pessoa vai se sentir ofendida, mas é um fato, a gente tem que afirmar. É uma visão defeituosa da mecânica da salvação, que é minoritária no meio evangélico protestante mundial, e que teve só nos últimos anos um ressurgimento chamado neocalvinismo, que surgiu no final do século XX, início do século XXI lá nos Estados Unidos, e que o Brasil, como sempre importando modas da América, também pegou essa onda do neocalvinismo, né? O neopuritanismo, neocalvinismo. Puritanismo eu falo no sentido do puritanismo, o movimento da segunda onda protestante calvinista na Europa, né? E que alguns querem ressurgir, aquele puritanismo, né? De John Owen, de Richard Baxter, enfim, essas coisas todas, William Perkins, enfim. Mas isso não faz parte da nossa raiz teológica. Nós somos pentecostais e arminianos, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E a gente usa esse termo arminiano, na verdade, é só porque é a nomenclatura que dão, mas não tem essa coisa de Armínio, ninguém aqui adora Santo Armínio, né? Quando tem gente que cita Calvino como se fosse Moisés, Jesus, né? Fala mais de Calvino do que de Jesus, não. Você vê que o arminiano não fica falando de Armínio, né? Ele não fala. Como a gente está ministrando sobre arminianismo, tem que falar sobre Armínio. A gente aceita essa nomenclatura porque é a nomenclatura que dão. Mas como eu disse para vocês, muito antes de Armínio já se cria nisso. Tanto entre os protestantes, muitos teólogos protestantes, nós vimos isso ontem, como inclusive nos primeiros séculos da igreja. Se cria dessa forma, muitos crentes criam, né? A maioria era sempre pelagiano, mas havia um grande número que tinha um pensamento que é condizente com o calvinismo, entre os pais da igreja, nos primeiros 4 séculos. Mas enfim, mas é o nome que dão, então a gente aceita, ok, Armínio, eu concordo com Armínio, vamos aceitar esse nome arminiano, mas não é porque é Armínio que está dizendo que eu creio, é porque assim ensina a palavra de Deus, amém? É isso, Deus continua abençoando os irmãos mais e mais, o Senhor.